clima esquenta. Elon Musk nunca foi capaz de medir suas palavras, e ele foi franco como sempre ao reagir à mais nova jogada de Bill Gates, que é aproveitar o poder do hidrogênio. Bill Gates esteve à frente de alguns grandes avanços na ciência e na tecnologia, mas dessa vez o bilionário talvez possa ter pisado na bola e Elon foi rápido ao perceber isso. Musk respondeu a um tweet que zombava da declaração de Bill Gates de que seria possível resolver as mudanças climáticas usando energia de hidrogênio, com um emoji rindo histericamente. Hidrogênio, limpo e barato, seria uma grande descoberta. Nós temos vários usos para isso. Nós também poderíamos aprender a fada do dente e clonar o Papai Noel e substituir o transporte público com unicórnios. Estaríamos todos bem, comentou um usuário do Twitter em resposta ao emoji. Elon Musk expressou seu ceticismo sobre o papel do hidrogênio na transição planejada para um futuro mais sustentável várias vezes, dizendo que é a coisa mais estúpida que ele poderia imaginar para o armazenamento de energia. Elon foi perguntado se ele acredita que o hidrogênio poderia ajudar a acelerar a eliminação dos combustíveis fósseis durante o Summit Futuro dos Carros em entrevista para a Financial Times. E ele respondeu que não. Eu realmente não consigo enfatizar isso o suficiente. O número de vezes que me perguntaram sobre hidrogênio chega a ser mais de 100, talvez até 200 vezes, ele disse. E ele completou que é importante entender que o hidrogênio é uma escolha ruim de armazenamento de energia. Elon também disse que seriam necessários tanques gigantes para armazenar o hidrogênio em forma líquida. Expandindo seu argumento, ele declarou que para armazená-lo em forma gasosa seria necessário tanques ainda maiores. O combustível de hidrogênio é produzido ao combinar o composto com oxigênio de maneira amigável ao meio ambiente, que não depende de fontes de carbono. Ele está no mercado há muitos anos e tem sido usado para alimentar veículos de combustão interna, como ônibus e carros de passeio, em uma pequena escala. Apesar do hidrogênio ser um recurso renovável, é bastante volátil e altamente inflamável na sua forma gasosa, de acordo com especialistas. Por ser menos denso que a gasolina, ele tem que ser comprimido e armazenado a baixas temperaturas para garantir a sua eficácia. Converter hidrogênio em eletricidade é um processo que requer a separação entre hidrogênio e oxigênio, e um esforço intensivo de energia que necessita o uso de combustíveis fósseis. Esse processo também é caro e ineficiente comparado com outras formas de energia, sejam elas renováveis ou não. Muitos críticos argumentam que a indústria do hidrogênio é uma maneira para as empresas de petróleo e gás atrasarem a adoção de fontes de energia altamente renováveis, como a solar e eólica, proporcionando uma cobertura verde enquanto ainda mantém a demanda por seus produtos. Elon tem um longo histórico de opiniões fortes sobre o hidrogênio e células de combustível de hidrogênio. Quando o assunto de células de combustível de hidrogênio veio à tona durante uma discussão com jornalistas no Congresso Mundial de Notícias Automobilísticas, há alguns anos atrás, o magnata dos veículos elétricos as descreveu como incrivelmente bobas. Ele tuitou em junho de 2020, células de combustível igual a tolo vende. Em inglês, essas palavras soam como um trocadilho. E depois, em julho, células de combustível de hidrogênio não fazem sentido. De acordo com seus comentários recentes, ele ainda é super cético quanto ao hidrogênio, dizendo: não ocorre de maneira natural na Terra, então você tem que separar água com eletrólise ou quebrar hidrocarbonetos, ele explicou ao Financial Times. Quando você quebra hidrocarbonetos, você não resolve verdadeiramente o problema da célula de combustível, e a eficiência da eletrólise também não é tão boa, porque os átomos de hidrogênio não existem sozinhos, eles quase sempre ligados com outros átomos ou elementos. O hidrogênio é especificamente abundante na Terra no formato de água ou H2O. Quebrar essas ligações moleculares é necessário para produzir o hidrogênio puro. Na indústria de energia, o hidrogênio é referido por uma variedade de cores como um eufemismo de como foi criado. Um método de produzir hidrogênio é por meio da eletrólise, que envolve transportar energia por uma substância para forçar uma troca química. Nesse caso, separar H2O em hidrogênio e oxigênio. Quando a eletricidade usada para alimentar a eletrólise vem de fontes renováveis como o vento ou o sol, é tido como hidrogênio verde. O hidrogênio azul é hidrogênio produzido a partir de gás natural, usando um processo de reforma de metano a vapor, no qual o gás natural é combinado com vapor superquente em um catalisador e ocorre uma reação química resultando em hidrogênio e monóxido de carbono.
Quando a água é adicionada à mistura, o monóxido de carbono é convertido em dióxido de carbono e mais hidrogênio. Se as emissões de dióxido de carbono foram capturadas e armazenadas no subsolo, o processo é considerado carbono neutro e o hidrogênio produzido é referido como hidrogênio azul. No entanto, o hidrogênio azul possui defeitos, porque a produção do gás natural inevitavelmente resulta em emissões de metano por vazamentos fugitivos, que são vazamentos de metano dos processos de extração e transporte de perfuração. O metano não sobrevive tanto quanto o dióxido de carbono na atmosfera, mas é um gás do efeito estufa muito mais potente. De acordo com a Agência Internacional de Energia, uma tonelada de metano é equivalente a 28 a 36 toneladas de dióxido de carbono durante um período de 100 anos. Já o hidrogênio amarelo é um tipo de hidrogênio produzido por meio da rede de energia de eletrólise. A emissão de carbono pode variar bastante dependendo das fontes de energia utilizadas para alimentar a rede. O hidrogênio cinza é criado a partir da reformulação do gás natural, da mesma maneira do hidrogênio azul, mas sem nenhum esforço para capturar os subprodutos do dióxido de carbono. O hidrogênio rosa, por sua vez, é um tipo produzido por meio da eletrólise de energia nuclear, que não emite dióxido de carbono, mas, em contrapartida, gera resíduos radioativos que devem ser armazenados de forma segura por centenas de anos. E o hidrogênio turquesa ainda está em seu estágio inicial de comercialização, e seu valor de consciência climática depende em usar energia limpa para alimentar a pirólise e em armazenar o carbono sólido. De acordo com Darrell Wilson, diretor executivo do Conselho de Hidrogênio, uma organização de CEOs da indústria, o sistema de cor é um pouco simplista e deve ser atualizado para ser mais específico. O sistema de cores não é útil, visto que não remete aos pontos-chave, que são os atributos ao meio ambiente na produção do hidrogênio. Wilson disse que o principal problema é que deve existir uma metodologia para rastrear e declarar a intensidade específica de CO2 de qualquer hidrogênio com o qual você está trabalhando. A maior parte do hidrogênio produzido hoje é feito a partir de combustíveis fósseis. Nos últimos anos, projetos de eletrólise de hidrogênio têm despertado o interesse de grandes corporações e líderes de negócios como Bill Gates. Contudo, Elon e outros ainda são céticos. A eficiência da eletrólise é baixa, de acordo com Elon Musk. Você gasta muita energia para separar o hidrogênio do oxigênio, e além disso, você também deve pressurizá-lo, e isso também demanda muita energia. E se você tiver que liquefazer o hidrogênio, a quantidade de energia necessária para fazer isso e tornar o líquido é assombrosa. A maior desvantagem do hidrogênio é o seu alto custo. O custo para produzir hidrogênio a partir do gás natural é cerca de $1,50 por quilograma. O custo do hidrogênio limpo é de $5 por quilograma. Por isso, diminuir o preço do hidrogênio limpo seria um grande passo em direção à solução das mudanças climáticas, disse Bill Gates, que é também o fundador da Breakthrough Energy Ventures. O objetivo de reduzir em 80% é fantástico e ambicioso, ele disse. Enquanto o hidrogênio verde pode ser importante para descarbonizar indústrias pesadas, alimentar navios, aeronaves e possivelmente armazenar energia, não é eficiente para uso como fonte de energia geral, de acordo com Robert Horwath, professor de Ecologia e Biologia Ambiental na Universidade de Cornell. No verão de 2020, acionistas da indústria de gás natural propuseram utilizar hidrogênio azul na infraestrutura de gasodutos já existentes para esquentar casas. Mas em agosto, Horwath e Mark Jacobson, professor em Stanford, publicaram uma pesquisa demonstrando que isso seria uma má ideia. O preço final é que o hidrogênio azul possui grandes emissões e não pode ser utilizado além de pequenas porções no atual sistema, segundo Horwath. Ao invés disso, é muito mais barato mudar para bombas de calor acionadas eletricamente para aquecimento. Martin acredita que buscar hidrogênio limpo ainda é importante para todos os seus outros usos, como processos industriais e o processo Haber-Bosch, que converte hidrogênio e nitrogênio em amônia para ser utilizado como fertilizante. Ao longo do século passado, o processo Haber-Bosch é acreditado pelo aumento impressionante da produção de alimentos, ajudando a alimentar rapidamente a crescente população mundial. Apesar das controvérsias envolvendo a energia de hidrogênio, Bill Gates e o governo estadunidense permanecem comprometidos com o desenvolvimento contínuo da indústria do hidrogênio. Isso só vai piorar a relação entre Elon e Gates. E é engraçado pensar que as coisas entre os dois bilionários podem ficar ainda piores. Elon Musk e Bill Gates recentemente tiveram uma discussão pública sobre mudanças climáticas. A conta no Twitter Whole Mars Catalog
publicou uma suposta conversa de bate-papo entre os dois bilionários, que mais tarde Elon confirmou em um outro tweet. Aparentemente, Bill Gates entrou em contato com Elon Musk para discutir filantropia sobre as mudanças climáticas, mas ele perguntou se ele ainda tinha uma posição vendida de $500 milhão contra a Tesla. Bill disse que ainda não tinha fechado, então Elon o mandou cair fora. Não tenho ideia se isso é realmente verdade, disse a conta que publicou as capturas de tela da suposta conversa. O usuário marcou Elon Musk para descobrir se era verdade e Elon respondeu dizendo que sim, mas que ele não tinha vazado a história para o New York Times. Eles provavelmente devem ter pegado através de amigos de amigos. E ele disse: "Eu ouvi de diversas pessoas no TED que Gates ainda tinha essa posição de $500 milhão contra a Tesla. O que eu perguntei a ele, então não é exatamente um super segredo", ele completou. O futuro do hidrogênio limpo pode ser discutível, mas a posição de Elon sobre energia renovável é bastante clara. Se faz sentido e é bom para a humanidade, ele está dentro. E você, o que acha dessa guerra entre eletricidade e hidrogênio? E sobre as divergências e